bendito, Deus Santo, nesse momento, nós iremos meditar na tua santa palavra. Ó Deus, assim te peço que essa palavra seja guardada em nossa alma e nosso espírito, que nós sejamos uma bênção em tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Jesus. A palavra desta noite está em Mateus, o capítulo 5, a partir do versículo 43. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 43. Vamos ler então. Ouvistes o que foi dito: amarás a teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que estás nos céus, pois Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos ama, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E os saduceus somente? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que estás no céu. Glória a Deus. Amém? Então, nessa palavra nos ensina a amar, independente de quem seja. Aleluia. Porque a palavra do Senhor é justa nesse sentido. Porque qual é a diferença entre nós e os pecadores, entre nós os gentios, entre nós os pagãos, que nos nossos dias são os ateus? Qual a diferença entre nós e os ateus? Se nós agimos da mesma maneira que eles, se nós amarmos somente aqueles que nos amam, e se nós saudarmos ou cumprimentarmos somente aqueles que nos cumprimentam, aqueles que estão ao nosso redor, eu vos digo muito sinceramente: não vos enganeis, porque está mais certo um estranho estender a mão para você do que um de tua da sua própria casa. Está mais próximo de você um estranho lhe acolher num acidente, numa queda, numa precisão, do que um familiar seu, do que um familiar meu. Está mais fácil um estranho lhe ajudar do que um conhecido que lhe diz que lhe ama. Pastor, você está pegando pesado. Não, estou falando a verdade. As pessoas da própria família de Jesus o condenaram, zombavam dele. Os irmãos de Jesus zombavam dele, não acreditavam nele. Só vieram acreditar quando eles viram que ele estava ressuscitado. Às vezes a pessoa na sua própria casa não acredita em você, da sua própria família não acredita em você. Por quê? Porque ele conhece. E porque ele conhece, eles julgam que você não é merecedor, que você não é merecedora. Pois então eu vos digo o seguinte: entregue tudo na mão do Senhor Jesus, porque o mundo está cheio de gente falsa dizendo que lhe ama, está cheio de gente falsa que lhe abraça. Mas antes você será recolhido e reconhecido por um estranho. A gente tem que ter os pés no chão. Aqui a palavra está dizendo: que recompensa há se nós agirmos igualmente aos outros? Nós não somos os outros, nós somos os filhos de Deus.
Porque os filhos de Deus, ele tem que orar pelos outros e orar pelos da casa. Ele tem que ter zelo pelos outros e pelo dentro da sua casa, pela sua família. Ele tem que pensar no bem e não somente em si. E hoje nós vemos que as pessoas só pensam em si, nos seus interesses, nas suas vontades. Eles não estão nem aí para o outro. Por quê? Porque aquilo que eu já disse, pelo mal de lhes conhecer, julgo que você não vale o vitém. Isso acontece muito comigo. Muitas pessoas que são chegadas à minha pessoa, por me conhecer, me avaliam como se eu não valesse 50 centavos. Mas só que eu não estou interessado no que eles pensam de mim. Eu não estou interessado no que eles avaliam de mim. Se eu sei pregar, se eu não sei pregar, se eu sou bonito ou se eu não sou bonito, se eu sou rico ou se eu sou pobre. Eu não estou nem aí. Isso não me interessa. O que me interessa é o que Deus pensa de mim. O que vale é o que Deus acha de mim. Isso é muito maior do que os outros pensam, o que os outros falam. Porque a boca está para falar e a língua está na perdição. Quem tem boca vai a Roma, não é isso que diz? Ou seja, a boca fala o que quer, mas quem tudo julga é Deus. Aleluia, oh glória. Quem tudo julga é Deus, e o que considera é Deus. As pessoas julgam os outros pelaquilo que elas estão vendo, mas Deus julga o pesar do coração. E como eu digo, as pessoas buscam os seus interesses, serem bajuladas, serem adoradas, serem exaltadas, elogiadas. Quando passa uma pessoa que não faz isso, coloca de lado. Não, essa pessoa aqui não é segundo o meu coração, porque essa pessoa não age segundo os meus interesses, segundo as minhas vontades, segundo o meu ego, a minha vaidade. Tem gente assim. Está entendendo? Estão compreendendo as verdades bíblicas? Por que as pessoas odiavam Jesus? Porque Jesus não elogiava ninguém. Jesus falava a verdade. Jesus dizia na cara a verdade. Se era bom, ele dizia você é bom. Se ele era ruim, ele dizia você é ruim. Você é ruim. Você é mau. Se era uma pessoa dedicada à palavra, ele dizia verdadeiramente você é dedicado à palavra, porque Jesus sondava o coração. O que ele disse para o jovem rico? Verdadeiramente você é zeloso na palavra. Agora vai, vende tudo que tu tens e segue-me. O que ele ficou? Triste. Porque Jesus disse aquelas palavras. Ele queria dizer: opa, muito bem, que coisa linda, você é um bem-aventurado. Só que faltava alguma coisa na vida dele. Faltava Jesus. E ele não quis abrir mão das riquezas por amor de Jesus Cristo. E hoje tem muita gente fazendo a mesma coisa. Não quer abrir mão das suas vaidades, não quer abrir mão das riquezas, não quer abrir mão do seu ego, não quer abrir mão do orgulho, só quer agregar coisas mais e mais assim. Por que muitas igrejas estão cheias? Porque pregam facilidades. Se você vive na igreja, você vai ficar rico, você vai ter saúde, você vai ser próspero, você vai ser isso, você vai fazer aquilo. Ou seja, as pessoas estão prometendo, estão vendendo uma coisa que elas mesmas não podem fazer, porque elas não têm poder para isso. Mas as igrejas estão lá. Sabe por quê? Porque as pessoas estão atrás daquilo que lhe apraz, atrás daquilo que lhe dá satisfação, alegria, ou seja, o exaltamento do próprio homem, o engrandecimento da própria pessoa. A pessoa está lá atrás de um belo discurso, de belas palavras, de elogios, de satisfação, de prazer. Mas se for taxado na palavra espada,
na palavra que fere, na palavra que revela a verdade, eles correm com medo, porque aquela palavra é taxativa. A verdadeira palavra ela diz o seguinte: você tem que ser de Deus, ou nada feito. Você tem que ser de Deus, ou nada feito. Você já me viu elogiando alguém? É muito difícil. Porque tem um ditado no mundo, e esse ditado é verdade: aquilo que é lavado estraga. Aquilo quando você começa a elogiar estraga. E é uma verdade a minha experiência de vida. Toda pessoa, quando passava o elogio, não demorava muito tempo, era uma decepção extremamente grande. Não somente com relação à fé, com relação à vida cristã, mas com relação profissional, com relação à vida secular, ou seja, diante do mundo. Quantos alunos eu não elogiei e fracassaram? Foram uma tremenda decepção. Largaram os estudos, onde tinham a possibilidade de ser brilhantes, mas foram uma decepção, que até o dia de hoje não gosto nem de pensar. Quantas pessoas poderiam ser grandes pregadores, grandes pregadoras, pessoas que poderiam estar brilhando para Deus, mas hoje são um fracasso, uma vergonha, espírito de rebeldia, porque amaram mais o mundo e as trevas do que a luz. E tem pessoas que viraram as costas àquilo que foram chamados, abandonaram o seu devido lugar para trás das suas próprias vaidades, das suas próprias paixões, mas vão pagar um alto preço. Um alto preço será cobrado, porque o que foi que aconteceu com Lúcifer e os anjos que seguiram Lúcifer? Eles abandonaram o lugar que foram chamados e precipitados, caíram em transgressão, literalmente. Deus os expulsou porque não eram dignos, porque eram rebeldes. Pastor, o senhor está indo longe. Não, estou só na verdade. Quantas pessoas não deixaram a sua igreja por motivos tolos? Quantas pessoas não abandonaram as suas missões por motivos tolos? Uma coisa é você ser expulso injustamente, outra coisa é você ser rejeitado publicamente dentro de uma igreja, mas onde não há motivo, não há razão para se abandonar o que se fora chamado para se cumprir. Por isso tem muita gente caindo, e tem muita gente pagando o preço, e tem muita gente já descendo a sepultura e indo direto para o inferno, para as mãos de Satanás. Por quê? Porque foram rebeldes, porque amaram os seus prazeres e as suas satisfações, fazendo a vontade dos seus egos, fazendo a vontade de si mesmo, mas não a vontade de Deus. Primeiramente, devemos sondar o coração do Senhor. Senhor, se eu fui chamado para cá, é a cá que eu tenho que ficar. Se não for, Deus mostra, Deus fala, porque Deus é Deus, aleluia. Mas, em princípio, eu sempre digo: aonde não há razão, não tem esse motivo para se abandonar o seu chamado. E aqui nós vemos pessoas amando mais a si mesmas, amando mais aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada. Uma palavra mais conhecida: eu amo só aqueles que são chegados a mim. Não é bem assim. Amados, tem que ter o coração aberto. Pastor, mas agora eu vou ficar com raiva daqueles que me abandonaram? Não estou dizendo isso.
Eu estou dizendo que você deve amar. Se virar as costas para você ou não, se estendeu a mão ou não, vão prestar conta com Jeová. Cabe a nós continuarmos a nossa jornada confiantes em Deus. O que passou, passou, não volta mais. Águas que passam não voltam. Águas passaram. Deixe para lá. Lance no mar do esquecimento. Siga adiante, triunfante com Jesus de Nazaré. Aleluia, ou glória. Porque esse sim é que nos conduz à vitória. Nós não estamos de pés. Nós não estamos vencendo. Continuamos com o pão nosso de cada dia abençoado. Deus não está nos sustentando? Sim. Então, o que Deus está dizendo? Que Ele é que cuida de nós. Se os outros não nos seguem, é porque não são dignos. Mas Deus julga as causas. Deus julga as causas. Aleluia. Deus estava a dizer ao meu coração nesses dias que devemos tirar um momento para ler a palavra de Deus, um momento de devoção. Eu não estou dizendo que você vai tirar um momento para louvar, não é somente um momento para louvar, mas para ler a palavra, para se dedicar à palavra, para que Deus venha falar aos nossos corações. Amém? Tira um momento na sua vida, ou pela manhã, ou pela tarde, não importa o horário, ou à noite, ou de madrugada, a hora que você determinou. E nesse horário, vá meditar. Pastor, mas eu não sei ler. Vá orar. Fale com Deus. Tem algo que você poderia fazer também, nesse momento de devocional, assistir os cultos, assistir as nossas palavras. Como? Elas estão lá no YouTube. É só colocar lá. Quem tem o YouTube, é só colocar lá Pastor Andraci Lara. Não precisa nem botar o nome completo. Só se não quiser botar o pastor, basta colocar Andraci Lara, que lá vai já aparecer os vídeos. Vá assistindo os vídeos. Tem muitos temas, vários temas, que você vai ouvindo e você vai aprendendo, e Deus vai falando com você. Porque a palavra, ela vem mais pelo ouvir a palavra, amém? Porque o Senhor, Ele é sábio. Deus, Ele é extremamente sábio. E Deus sabe que tem muitas pessoas, principalmente no passado, que não tinham leitura, mas que aprenderam pelo ouvir. Tem pessoas que são cegas, mas que aprendem pelo ouvir. E a fé é produzida justamente no ouvir da palavra. Amém? Quando você está ouvindo a palavra, a fé ela vem transbordando em seu coração. Nós devemos deixar Deus transbordar em nossos corações a alegria do Espírito Santo, a alegria da renovação. Aleluia. A alegria de sermos renovados, fortalecidos. A energia de Deus vai entrando em nosso corpo, em nossa alma, em nosso espírito, vai nos renovando, aleluia, oh glória, vai nos dando força, vai nos curando, vai tirando a tristeza, vai tirando a depressão, vai tirando a angústia, vai tirando todo o mal, oh glória, porque o agir de Deus é assim, é na palavra pura, aleluia. Mas tem muita gente corre atrás de tolice, de uma bela voz, de tudo que lhe agrada. Vamos nos apegar ao Senhor Jesus, porque Ele vem buscar os autênticos e não falsificados, os comprometidos, aleluia, e não as tolas. As virgens que entraram para as bodas do Cordeiro eram as prudentes, as que tinham compromisso, as que guardaram azeite
crente, as que guardaram a palavra, que tinham um compromisso verdadeiro com Deus, que não esqueceram-se do seu primeiro amor. Quem ficou de fora? As nécias, as loucas, as irresponsáveis, que não tinham compromisso, que iam à igreja, mas iam só para ocupar tempo e espaço, mas não que iam para ocupar o coração de Deus. Nós temos que vir à igreja para ocupar o coração de Deus, aleluia, para encher o coração de Deus de alegria, glória a Deus. Quando você vem para a igreja com satisfação, você enche o coração do Senhor de alegria. E quando isso acontece, Deus ouve a oração da igreja, porque a igreja está contrita, está voltada para Deus. Oh, glória a Jesus. Amém? Aleluia. No resumo da nossa pregação desta noite, diz-nos o seguinte: devemos amar a todos, sem exceção, pois Jesus nos ensinou o amor para com todos. Isto é, também um sinal pelo qual o mundo reconheceria os filhos de Deus. Ser perfeito, como o Pai Celeste, significa a prática da verdade, piedade e justiça, humildade e não orgulho, pois o mundo está mergulhado nele. Sejamos então filhos de Deus. Os filhos de Deus são reconhecidos pelo amor, pela piedade, pela prática da justiça, pela humildade do coração, pelo zelo, pelo cuidado das coisas de Deus. Amém? Amém. Dê uma linda salva de palmas para Jesus.